Então, esse desenvolvimento ele traz muitas oportunidades para as pessoas. Então, o frete ficou mais barato, o tempo ali também de recebimento das mercadorias. Então, foi um ganho, não só para Novo Progresso, como para todo o nosso trecho, né? Os nossos 1.009 quilômetros aí de rodovia. Então, tivemos essa melhoria significativa, um impacto muito positivo aí nas comunidades também. Na Via Pod. Olá, estradeiros! O Na Via Pod, o podcast da Via Brasil, feito para quem vive e percorre a BR-163, está de volta. Eu sou o Vinícius Falabella e o nosso papo de hoje é sobre oportunidades de negócios e emprego. Você que acompanha os nossos papos aqui, se lembra que falamos que manter uma rodovia em boas condições é essencial. Mas o que acontece quando essa manutenção vai além e resulta em melhorias significativas? A BR-163, uma das principais artérias do Brasil, não é apenas uma estrada. Ela representa um fluxo de oportunidades. Com a pavimentação e as obras de duplicação, a rodovia se transformou em um verdadeiro catalisador para a economia local. Imagine o impacto. De acordo com as informações do portal Connected Smart Cities, em um ano foram gerados 845 novos postos de trabalho na região de Itiquira a Sinop, graças a investimentos que superaram 332 milhões de reais. Isso não é apenas um número, são vidas transformadas, com novas oportunidades surgindo em setores como agronegócio, transporte e comércio. No episódio de hoje, vamos entender como a pavimentação da BR-163 não só facilita o escoamento da produção, mas também cria um ambiente propício para o crescimento de negócios locais. Quais são os setores mais beneficiados? Como a educação e a capacitação se tornam fundamentais para garantir que essa expansão seja sustentável? Para contar como essa rodovia vital está moldando o futuro das comunidades que a cercam, eu recebo Lorena Souza, coordenadora de RH da Via Brasil BR-163. Tudo bem, Lorena? Seja bem-vinda. Olá, Vinícius, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa geração de emprego e sobre toda a nossa estruturação aqui da Via Brasil BR-163 junto às comunidades locais. Para a gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse sobre os principais impactos econômicos observados nas comunidades locais após a pavimentação da BR-163. Como a melhoria da infraestrutura rodoviária influenciou o fluxo de mercadorias e serviços na região. Maravilha, Vinícius. Nós percebemos um aumento da eficiência dos transportes, em especial pensando nos produtores de soja e outros produtores agrícolas também, né? Então, hoje as mercadorias são transportadas de uma forma mais eficiente, mais segura, reduz também os custos, melhora a competitividade no mercado, sem contar no desenvolvimento econômico regional, né? Então, a pavimentação, ela permitiu modernizar os transportes, né, atuais, melhorando também a logística e também a infraestrutura rodoviária. Então, isso permite com que as empresas tenham mais facilidade em enviar, em transportar suas mercadorias e também trazer para as comunidades locais mais rapidez no envio e no transporte das mercadorias. Você sabe que eu estive em Novo Progresso recentemente e conversando com o pessoal de lá, eles disseram assim, como a pavimentação, né, da 163 ali foi um divisor de águas para eles, porque como barateou os produtos, né, como o frete caiu de valor, porque logicamente era uma estrada de terra muito difícil, né, ainda mais dependendo da região, né, da época do ano, chove demais, e a estrada ficava intransitável, né, e aí eles me falaram exatamente isso que você está falando, né? Como eles, como a cidade ganhou economicamente, como eles conseguiram ter acesso aos produtos por um preço mais baixo, né? Essa história se repetiu ali, né? Exatamente. Então, esse desenvolvimento ele traz muitas oportunidades para as pessoas. Então, o frete ficou mais barato, o tempo ali também de recebimento das mercadorias. Então, foi um ganho, não só para Novo Progresso, como para todo o nosso trecho, né? Os nossos 1.009 quilômetros aí de rodovia. Então, tivemos essa melhoria significativa, um impacto muito positivo aí nas comunidades também. Dá para sentir aí, eu acho que assim, tanto o setor de transporte, o agronegócio, o comércio, acho que os setores como um todo acabaram se beneficiando assim de diversas cidades, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente fala assim sobre o agronegócio porque é o principal, né, o principal negócio aqui da nossa região. Mas nós temos também o comércio que se beneficiou muito, né, permitiu também, como nós falamos das mercadorias pro cliente final, para o comércio também, porque quem vende recebe as mercadorias de uma forma mais rápida, de forma mais segura, então aumenta também a oferta, né, reduz um pouco os preços também, não só o preço do frete, mas o preço para o consumidor final. Então, isso foi muito importante, né? Então, essa melhoria na infraestrutura rodoviária permite até às empresas de logística também que esses serviços de transporte, os armazenamentos das mercadorias fiquem mais seguros e eficientes, né? E em contrapartida, a gente ainda fala também sobre os serviços, né? Como os serviços, incluindo os hotéis, os restaurantes e outros serviços turísticos, foram beneficiados pela pavimentação. Então, foi muito importante para a nossa região. A gente tem hoje diversos turistas que têm o prazer ali de frequentar as cachoeiras do Pará, por exemplo, que antes realmente com as chuvas ou até mesmo sem a pavimentação ficava bem difícil o acesso. Então temos aí também a parte do turismo, né, que ficou bem evidente para nós aqui. Eu ia comentar isso, o ganho social, né? Porque além do turismo, a gente já tem, principalmente ali no Pará, as cidades são distantes umas das outras, né? Na verdade, assim, algumas nem são cidades, são distritos, né? Citar o exemplo aqui de Cachoeira da Serra, é distrito de Altamira, fica a 1.000 quilômetros da cidade sede. Então, eu imagino as pessoas que procuram, né? Logicamente, quem é de Cachoeira da Serra acaba indo para Novo Progresso, não vai para Altamira. Mas eu imagino a busca por um médico, né? Ou as crianças que estão na beira da estrada e precisam ir para uma escola em um desses distritos, ou numa cidade mais afastada. Eu acho que esse ganho social deve ter sido incrível também, né? Com certeza fez muita diferença, né? Tanto para Novo Progresso, como você mesmo citou, Cachoeira da Serra, tem Castelo dos Sonhos também, que é um distrito de Altamira. Então teve esse ganho, né? Na parte de saúde, na parte de saúde, por exemplo, nós temos a cidade mais próxima, que é é do Mato Grosso ainda, que é Guarantã do Norte. Então facilitou muito o acesso à saúde, o acesso à escola, à educação, a cursos, às próprias faculdades. Então ajudou muito, realmente. Quando a gente roda pela BR-163, mais no Mato Grosso, né? No Mato Grosso dá para ver assim bastante a presença das empresas, tal, mas rodando mais para cima, mais para o norte, a gente vê também que muitos silos estão sendo construídos e a paisagem está mudando. Vocês perceberam mais empresas chegando, mais empresas se instalando ao longo desse trecho, depois que vocês começaram a concessão? Percebemos sim, não só os silos, né, mas até o comércio também. Então, vemos principalmente, como nós já falamos, principalmente no agronegócio, então, vários silos novos, novas empresas na região, não só em Sinop, mas no Pará principalmente. Então, na entrada do Pará, né, para quem sobe o trecho, na entrada do Pará a gente já vê muitas novas empresas, em especial do agro. Então, muitos silos, muito comércio novo, até mesmo empresas do setor administrativo, principalmente também empresas no setor administrativo do agronegócio, que tem o escritório hoje ali no Pará e antes não tinha, então também a gente percebe sim, Vinícius. Legal. Lorena, novos empregos e oportunidades nas regiões cortadas pela BR-163 geram empregos não só no agronegócio, no transporte, né, no comércio, como a gente acabou de falar, mas em outros setores, né? Vai criando aí um ecossistema de negócio, né, para uma cadeia de suprimento, enfim, acaba gerando um círculo virtuoso. Eu andei em muitas cidades, em todas as cidades aí do trecho da BR-163, né? E as cidades que estão mais desenvolvidas, mesmo Sinop que está mais desenvolvidas, as cidades que estão se desenvolvendo, como Guarantã, que você citou, Novo Progresso, eu percebi que há uma falta de mão de obra, né? Primeiro, assim, já tem uma característica da região, que é de atração de mão de obra de outras regiões, né? Eu brinco que, assim, é muito difícil conhecer alguém que nasceu em Sinop, porque você conversa com diversas pessoas e sempre elas vieram de algum lugar, né? Vez ou outra você encontra alguém que nasceu realmente lá. É, Dito isso,
a questão da mão de obra, da falta de mão de obra, né, dos migrantes que vão para essa região atrás de emprego. Existem iniciativas de instituições educacionais para preparar essa força de trabalho, para receber essas pessoas e capacitar elas. Como é que você vê essa região da BR-163 nessa questão da capacitação das pessoas, sejam elas nascidas aí na região ou sejam elas de fora, né, que migraram em busca de oportunidades? E nós vemos hoje, em especial, muitas empresas e instituições educacionais na parte de aprendizagem, de estágio, até mesmo as próprias faculdades com parcerias aí com as empresas da região. Mas, de fato, a nossa região ela é muito carente de mão de obra, então cabe a nós também pensarmos, né, em uma estrutura dentro da empresa e também com as comunidades para que esses outros setores também sejam beneficiados e não só a Via Brasil. A Via Brasil já gerou mais de 2.000 empregos, então, no nosso trecho. Então, trazendo para esses outros setores que nós estamos falando, precisamos melhorar muito mais as parcerias. Então, parcerias mesmo com faculdades, com as próprias instituições de aprendizagem, né? Então, já temos essas parcerias, mas precisamos melhorar, porque a gente precisa oferecer capacitação, precisamos oferecer treinamento, nós temos muita gente boa na região, então a gente tem como desenvolver, ensinar a técnica, temos muitas pessoas boas também dentro da empresa que podem aí fazer esse desenvolvimento para quem entra aqui, mas eu vejo, Vinícius, que nós precisamos de fato que essas parcerias elas sejam cada vez mais fortes, cada vez mais presentes, para que a gente consiga desenvolver mais pessoas. A própria Via Brasil, eu conversei com algumas pessoas da empresa e me falaram que a própria Via Brasil encontra às vezes uma certa dificuldade para conseguir mão de obra, né? Principalmente ali no sul do Pará, mais ali para cima, né? Na região paraense, né? Isso acontece? Acontece, nós temos dificuldade, até mesmo pela questão do acesso mesmo, acesso à educação, ao acesso à capacitação, seja uma capacitação de escola ou uma capacitação além, né, extracurricular. Então, nós temos sim essa dificuldade, é uma dificuldade presente não só para nós, empresa Via Brasil, mas para todas as outras empresas aqui da nossa região. Então, assim, em todos os setores, realmente, a gente vê essa dificuldade. Você acha, Lorena, que essa é um dos desafios que as comunidades, as cidades que margeiam aí a BR-163 encontram, né, na frente, assim, para se aproveitar desse desenvolvimento econômico da região, né, dessa possibilidade que a BR-163 proporciona? Você acha que essa questão da educação é um dos grandes desafios para essas comunidades aproveitarem esse boom, né, de oportunidades? E existem outros desafios, na sua opinião? Existem sim, né? Nós temos o desafio da mão de obra, mas a falta de capacitação profissional a gente consegue resolver ali com desenvolvimento, com técnica, né? Temos grandes empresas também na região, empresas a gente tem diversas empresas de cursos, né? Então, cursos profissionalizantes, nós temos de ensino superior também, de pós-graduação, isso também chamou muita atenção de outras empresas, então a pavimentação também trouxe isso para nós, né? Não só para a Sinop, como para as outras empresas que a gente atende. Mas nós temos sim outras dificuldades, né? A própria desigualdade de oportunidades, como nós falamos, de repente de trazer uma mão de obra de fora, porque a gente não encontra local, mas que a gente pode também capacitar quem está aqui. Então eu vejo também essa dificuldade, né? Não só na questão da capacitação, mas essa dificuldade de infraestrutura básica mesmo. Então, uma infraestrutura de escola, de serviços, a própria condição ali, financeiramente falando, das pessoas conseguirem fazer uma faculdade, conseguirem fazer um curso profissionalizante. Então, por mais que nós tenhamos cursos grátis, faculdade federal, nós sabemos que não são todos que têm a mesma possibilidade de entrar numa faculdade federal, por exemplo, ou de fazer um curso, né, gratuito. Então, eu vejo que isso também é uma dificuldade que nós temos para trazer essa mão de obra então acaba sendo um impacto também negativo, né, para trazer essas pessoas para trabalharem com a gente ou em outros setores. E vale ressaltar, né, que
nesses 1.000 quilômetros de concessão, né, da Via Brasil, a gente tem várias facetas do nosso país, né, nesses 1.000 quilômetros. A gente tem desde regiões mais bem estruturadas, como Sinop, né, que já é uma cidade aí com uma infraestrutura muito boa, né, mas temos regiões ali pouco habitadas também, com pouca infraestrutura, e isso deve dificultar bastante tudo isso que a gente está conversando. E eu queria introduzir então o futuro nessa nossa conversa, né? Eu queria saber, na sua opinião, Lorena, como que você vê o futuro dessa região na questão da geração de emprego, né? E se você acha que essas regiões aí, ao longo da BR-163, elas estão conseguindo se preparar para esse futuro, elas estão fazendo um movimento assim, já adiantando, né? Eu, com todo mundo que eu converso aí, falo, olha, aqui o agronegócio deve crescer aí uma taxa exponencial todos os anos. A gente tem muita área ainda para explorar. A gente tem muita área de pastagem que deve ser convertida em agricultura. Esse movimento faz as cidades também se desenvolverem, né, crescerem, terem mais serviços. Como que você vê que essa região está se preparando para esse futuro aí que já está logo ali, né? Sim, eu vejo que já existe esse movimento. Nós vemos, né, nas conversas mesmo com empresas da região. Então, quando conversamos com as pessoas aí de Novo Progresso, das outras cidades também que estão aí sobre o nosso trecho, nós vemos esse movimento, essa vontade de querer se capacitar. Nós vemos na comunidade e eu vejo que a geração de empregos ela vai continuar, né? Nós só temos a ganhar e nós temos essa continuidade de obras, então nós temos aí a possibilidade da duplicação de um longo trecho aqui no Mato Grosso, então vai existir essa oportunidade de emprego, os empregos vão aparecer e essa movimentação ela já ocorre nas comunidades, né? No entanto, nós precisamos pensar também como que nós podemos assegurar que esses benefícios cheguem até as pessoas. Então precisamos cada vez mais de investimento em educação e na capacitação, o investimento governamental mesmo, né? O investimento das pessoas que estão aí à frente, para que a gente assegure que essas pessoas tenham esses acessos a essa infraestrutura básica e estejam bem, né? Estejam bem para conseguirem se capacitar. Então, não é só gerar o emprego, nós precisamos gerar o emprego, mas também gerar a oportunidade dessa pessoa poder se candidatar, conseguir participar de uma entrevista, saber ali como se comportar, o que ele precisa fazer. A parte técnica ela é muito importante, mas a parte técnica nós conseguimos ensinar. Então, as empresas conseguem mostrar para o funcionário a parte técnica, o que ele precisa fazer, a partir daquele momento que ele está dentro da empresa. Então, o que nós precisamos é formar cidadãos mesmo prontos para enfrentar o dia a dia empresarial, para enfrentar hoje uma empresa que tem um horário de entrada, um horário de almoço, que tem a oportunidade de crescimento. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa só assim, vai gerar o emprego, mas não tem pessoas capacitadas. Mas precisamos pensar como um todo, como empresa e como instituições fora da empresa também podem ajudar nesses investimentos. Lorena, para encerrar nosso papo, você que trabalha no departamento de RH, está à frente de contratações, né? Para quem está ouvindo de fora, né, e não é dessa região do Mato Grosso, nem do Pará, é, com todo mundo que eu conversei, todo mundo falou a mesma coisa. Quem quer trabalhar, pode vir para cá, que aqui vai arrumar emprego e vai conseguir construir sua vida. Você, como uma trabalhadora aí do departamento de RH, o que que você tem a falar sobre isso? O que que você acompanha desse mercado aí? Concordo com o que você disse, com o que as pessoas que estão conversando contigo falam. Nosso mercado aqui é um mercado amplo. Sinop e região estão crescendo constantemente, significativamente. Então, tem emprego desde a parte operacional até a parte estratégica. Então, é um setor, é uma região que cresce mesmo continuamente. E quando nós falamos que é uma região propícia, que tem muito emprego em todos os setores, nós não estamos falando mentira. A gente não quer só trazer as pessoas para Sinop e região, é uma região que está crescendo muito. Então, temos empregos aí para as pessoas que querem realmente trabalhar, que estão dispostas a se capacitarem, a se desenvolverem e que querem conhecer aí um outro lado do Brasil, né? Porque eu digo assim, a gente está indo em contramão, né? Está crescendo muito as oportunidades de emprego, então aparecem muitas empresas novas, como nós já falamos no início. Então, nós estamos numa região que foi pavimentada há pouco tempo, então
nós temos diversas oportunidades que já surgiram e que ainda vão surgir. Então, é uma região que está realmente em constante crescimento e à frente da área de RH há tanto tempo, estou há 5 anos em Sinop, eu vejo que cada dia cresce mais as oportunidades de emprego. Bom, pessoal, fica aí a dica, né? Procurando uma oportunidade, né? De repente mudar de vida, mudar de rumo. Essa região do norte do Mato Grosso, sul do Pará. Hoje em dia eu considero uma boa pedida, pelo menos a Lorena está concordando comigo. Lorena, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a geração de empregos e a pavimentação da BR-163. Que bom falar sobre desenvolvimento e geração de empregos, pessoal, mas é importante ressaltar que a BR-163 tem papel importante nisso e fica aqui um alerta. Ao transitar em rodovias que estão em obras, é importante reforçar a atenção e os conhecimentos sobre a educação no trânsito. Com as modernizações da BR-163, os motoristas precisam se adaptar às novas infraestruturas e práticas de trânsito. Então, vamos falar sobre como a educação no trânsito pode ser uma aliada nessa transição? O Zé Bom Senso e a Maria Atenção estão de volta para nos mostrar como a educação no trânsito pode transformar nossas estradas em lugares mais seguros. Aumenta o volume aí, porque a informação é importante. Chegamos, estradeiros! Já repararam como a manutenção das rodovias está diretamente ligada à segurança no trânsito? Oi, gente! É verdade, Zé. Estradas bem conservadas são essenciais para garantir a segurança de todos os motoristas. Exatamente! E é fundamental educar os motoristas sobre as condições das vias. Conhecer o estado da estrada pode prevenir muitos acidentes. Além disso, precisamos falar sobre a importância de campanhas educativas que alertam sobre os riscos de dirigir em condições adversas, como durante a colheita ou em dias de chuva intensa. Lembra? Já falamos desse tipo de adversidade por aqui. Claro que lembro, e por falar em colheita, o tráfego de caminhões aumenta neste período e isso pode impactar a segurança nas rodovias. Os motoristas precisam estar cientes desse fluxo. E claro, dirigir em condições de chuva intensa requer cuidados especiais. A visibilidade reduzida e a possibilidade de aquaplanagem são riscos que todos devem considerar. Exatamente, e é importante que os motoristas se adaptem às mudanças sazonais no fluxo de tráfego. A conscientização sobre essas variações pode salvar vidas. E não podemos esquecer que a manutenção das rodovias também envolve sinalização adequada. Placas de alerta sobre condições perigosas são essenciais para a segurança. Vamos juntos promover a educação sobre a importância da manutenção das rodovias e os cuidados que devemos ter ao dirigir? Vamos juntos sim! A segurança no trânsito depende de todos nós estarmos informados e preparados para as condições das vias. Até a próxima, pessoal! E com o recado dessa dupla fantástica, nossa dupla favorita, eu me despeço, já te convidando para o nosso próximo episódio. Mas enquanto a gente não dá a partida para essa nova viagem, aproveite para conferir nossa playlist no Spotify com músicas que embalam quem vive na estrada. Procure por Na Via Pod, playlist no Spotify. Até a próxima e lembrem-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Na Via Pod.